Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade presente na nossa catedral, comunidade orante que nos acompanha também pela Rádio Colmeia e pelas redes sociais. Hoje a igreja celebra esse grande mistério da vida de Jesus, a sua ascensão. Ele volta para o céu depois de ter feito o bem, testemunhado o Pai e também ajudado a humanidade. A ascensão nunca pode ser interpretada como fuga do mundo. Pelo contrário, Jesus eleva o mundo. Jesus glorifica a humanidade, porque ele desce por primeiro, se fazendo gente, ser humano, humanidade. Por isso foi capaz também de subir. É muito importante a gente compreender esta dinâmica que deve acontecer também na nossa vida. Espiritualmente, só sobe quem desce. Só é glorificado quem se humilha, quem serve, quem dá a vida. Jesus testemunhou isso. Nós sofremos uma grande tentação enquanto estamos no mundo. A tentação de virar as costas para o mundo, de fugir do mundo. Às vezes a gente tem uma visão muito negativa do mundo. O mundo é cruel, padre. O mundo é cheio de violência, padre. Eu não suporto esse mundo. E às vezes a solução que a gente busca é contrária àquilo que Deus nos propõe. De mergulhar no mundo, ser testemunha. Jesus é muito claro aos apóstolos: permanecei na cidade, não se afasteis. Permanecei em Jerusalém, naquele lugar hostil, de violência, de rejeição. É ali que vocês devem ser testemunhas. Normalmente a humanidade busca lugares altos até para construir as suas igrejas, seus templos, montanhas. Quem sabe também nós temos uma tendência a procurar lugares escondidos, afastados até dos outros. Os gregos, eles procuravam se libertar do mundo, do corpo, através do pensamento. Achavam que podiam, ignorar as realidades terrenas e também físicas. Mas Jesus revela o contrário. Quem assume verdadeiramente a sua vida, a história
e nela se constrói com a ajuda de Deus, esse sim se glorifica. Aqui, o grande desafio, queridos irmãos e irmãs, é de fato de a gente fincar os pés no chão, na terra. E aí já construir o reino de Deus. É muito mais fácil a gente fugir, a gente ignorar as realidades desafiadoras. É muito mais fácil a gente se fechar, achando que a gente estará se protegendo. Não é esse o pedido de Deus. Deus nos pede que a gente mergulhe verdadeiramente nas realidades humanas. Mas a gente não é jogado na fogueira. Nós observamos de maneira muito clara Jesus dizendo: permanecei na cidade, porque o Pai vai cumprir a sua promessa. Ele vai revesti-los da força do alto. Uma definição bonita do Espírito Santo, que vai acompanhar esses discípulos, esses homens, na missão de testemunhar o mistério de Cristo. O Espírito é que é entendido, definido por Jesus como força. Mas não é uma força de baixo, não é uma força simplesmente humana. É uma força do alto, é força divina, que vai acompanhar esses discípulos e apóstolos. Na primeira leitura nós vamos observar de maneira muito clara, ou melhor, na segunda leitura, que aparece de maneira muito clara, né? Deus manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Olha o que significa a força de Deus. É aquela que ressuscita, é aquela que nos coloca no lugar devido. No caso de Cristo, ele volta para o céu e o Pai o coloca no mais alto dos céus, diz a leitura, à sua direita. É ali que Deus Pai quer que o seu Filho esteja. É ali que também Deus Pai quer que nós estejamos. Mas para isso, precisamos também cumprir bem a nossa missão neste mundo. Quando Jesus, depois de dar instruções aos discípulos, ele tira os discípulos do lugar fechado. Ele leva, diz o evangelista Lucas, para fora, até perto de Betânia. Ele estende a mão, os abençoa, e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. É bonito esse gesto de Jesus. A partir de agora, Jesus está vivo, estará presente na humanidade, na história daqueles homens e mulheres através do testemunho deles. Ele será visto, será ouvido e se fará próximo através daqueles homens e mulheres, e hoje através de cada um de nós. Também aparece no Evangelho Jesus dizendo de maneira muito clara que eles precisam voltar para Jerusalém. Jerusalém aqui é o lugar de maior desafio, lugar difícil. Quando a gente enfrenta grandes dificuldades em determinado lugar, com certas pessoas, de fato a maior tentação que a gente tem é de fugir, de não aparecer. É ali que Jesus deve estar, ali que Jesus deve aparecer, é ali que Jesus deve se fazer presente através de mim, através de você. Olha o que significa o mistério da ascensão do Senhor. Não é uma separação de Deus do mundo, pelo contrário, nós vamos observar aqui uma união perfeita da terra com o céu, do céu com a terra. Jesus, ao subir, ele leva também a nossa humanidade. E quando ele desceu, ele trouxe a divindade até nós. É profundo esse mistério. Um mistério da unidade de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus. Esta é a nossa missão neste mundo: unir, aproximar, divinizar as realidades humanas,
mas também humanizar, né, aquilo que não é humano. E nós contamos, como disse Jesus, com a força do alto, com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem se deixa guiar pelo Espírito Santo, não tem medo. Não tem medo de nada. Não tem medo de pessoas, não tem medo de ambientes, não tem medo de desafios. Agora, quem não tem o Espírito Santo e não se deixa guiar pelo Espírito, tem medo, foge, se esconde, se isola. E o medo, quando nos toma conta, ele produz também destruições na vida da gente. A gente pensa que se protegendo, entre aspas, né? Se isolando, a gente está agradando a Deus. Infelizmente, esta atitude não permite que Deus apareça, que Deus haja na história humana. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, lembrando o finalzinho da leitura. Olha o que aconteceu na vida daqueles homens. Repita com o padre. Em seguida, voltaram para Jerusalém. Com grande alegria. Jerusalém é o lugar do sofrimento, da cruz, da morte. Olha como eles voltam agora. Com alegria, com ânimo. Ou seja, olha o que produziu as palavras de Jesus, o testemunho de Jesus. É neste lugar que eles serão desafiados e é neste lugar que eles começarão a testemunhar. E eles vão com alegria. Olha o finalzinho do Evangelho, repita com o padre. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Não estavam mais trancados numa sala, com medo dos judeus. Depois que ouviram o ensinamento de Jesus, viram ele ressuscitado, quando viram ele subindo aos céus, quando receberam dele a bênção, mudam de atitude. Agora vão ao templo, e no templo louvam, agradecem, rezam, testemunham também a presença de Deus em suas vidas. Diz Jesus que ali eles devem permanecer, porque eles serão ajudados mais ainda. Quando Deus nos pede algo para realizar, quanta ajuda Ele nos dá. A força do alto Ele nos envia. A força dele estará conosco. Aqui Jesus não está pedindo se a gente é fraco, limitado. Ele sabe disso. A humanidade é frágil, é limitada. Mas o que Ele nos pede? Confiança na força do alto. Fé, confiança, adesão, abertura. A força do Espírito de Deus que nos move, que nos inspira, que nos anima, que nos fortalece diante dos desafios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.